Como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos analisar um tema do qual eu tenho a certeza que a grande maioria das pessoas no mundo nem está se atentando, nem imagina que está para vir, para ser implementado, e que as pessoas aqui do canal, a grande maioria, já entendeu, já concorda que isso será realmente empurrado como parte de uma agenda, mas algumas pessoas aqui ainda, uma minoria eu acredito, ainda estão na dúvida. Será que realmente isso vai acontecer ou não? Bom, vamos ver mais uma prova ou indício, se vocês preferirem, disto. É uma matéria que começa com o seguinte título: cientistas dizem que gás invisível pode selar nosso destino climático. Gás metano tem poder de aquecimento mais de 80 vezes do que o dióxido de carbono no curto prazo, e por isso sua emissão precisa diminuir, diz o IPCC. Então vamos ver o que eles dizem aqui. Aí eles colocam o gado aqui, uma foto. Aí eles falam: reduzir as emissões de carbono é fundamental para acabar com a crise climática. Mas pela primeira vez, isso são palavras deles, eu não estou concordando com o que está escrito aqui, e em alguns pontos até concordo, mas a maior parte do que diz aqui eu não concordo. Mas pela primeira vez o relatório da ONU sobre mudanças climáticas enfatizou a necessidade de controlar um elemento mais traiçoeiro, o metano, um gás invisível e inodoro com poder de aquecimento mais de 80 vezes maior do que o dióxido de carbono no curto prazo. Então eles já elegeram aí o novo vilão. De acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, o IPCC, a concentração de metano na atmosfera é maior agora do que nos últimos 800 mil anos. Então, talvez o IPCC estava medindo lá de 800 mil anos para cá, eles devem ter alguma equipe aí que ficou medindo, Como é que eles têm esses dados, Isso é, na minha opinião, a gente tem de dizer aí que é opinião, é tudo pura especulação, mas vamos adiante. Com a Terra se aproximando do limite de 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, cientistas dizem que as emissões de metano precisam ser rapidamente cortadas. Charles Coven, principal autor do relatório do IPCC, disse que isso se deve ao grande poder de aquecimento do metano. Resumidamente, pessoal, nós vamos adiante aqui, lógico, vamos analisar tudo isso. Mas é novamente aquela história de que o gás saindo do intestino das vacas, para não falar outra coisa, é que está causando o aquecimento global. Não só ele, mas vocês já vão ver aí em que conclusão que eles vão chegar com tudo isso. Então eles dizem: cortar o metano é a maneira mais rápida de mitigar algumas das mudanças climáticas que já estamos vendo no curto prazo. Cortar o metano. Cortar o metano significa cortar os emissores de metano, portanto, o gado. Se reduzíssemos as emissões de metano, isso compensaria uma dessas fontes de aquecimento. Quais são as fontes de aquecimento? Já vamos ver. Então, se o mundo parasse de emitir dióxido de carbono amanhã, as temperaturas globais levariam anos para começar a baixar. Ou seja, eles querem dizer que tem que cortar imediatamente, porque mesmo assim ainda vai levar anos para baixar. Lógico, Porque senão essa história aí se desmascara, Mas ele diz assim: por causa do tempo que o gás vai permanecer na atmosfera. Tá bom. Reduzir o metano é a estratégia mais fácil para mudar a tragédia da temperatura no mundo nos próximos 10 anos, ele fala. O metano, principal componente do gás natural que usamos em fogões e no aquecimento de casas, por exemplo, pode ser reduzido na natureza, produzido, aliás, por erupções de vulcões, decomposição de matéria vegetal. Mas ele também é lançado na atmosfera em quantidades muito maiores por aterros, pela pecuária e indústria de petróleo e gás. Eu não estou dizendo já desde quando eu vi aí os barões da indústria, os barões dos investimentos financeiros aí se desfazendo de ações de indústrias do petróleo e do gás, que isso aconteceria, e cada vez mais nós estamos vendo aí que a indústria do petróleo e do gás está sendo criticada, os combustíveis estão sendo aumentados, e aí eles atacam também a pecuária. Para quem não sabe, eu sei, tem muita gente que não vai concordar, mas a pecuária é a fonte mais barata de proteína que o ser humano tem.
Todas as outras fontes, elas são extremamente caras, né? E elas não, por exemplo, a soja, ela também é capaz de nos trazer proteína, mas vocês sabem que há esses hormônios, né, que para os meninos aí, se consumidos em grande quantidade, podem trazer aí alguns detalhes não muito agradáveis, né? Então o gás natural foi chamado de combustível ponte, algo que faria a transição dos Estados Unidos para energia renovável, pois é mais eficiente que o carvão e emite menos CO2 quando queimado. Mas os proponentes desse novo gás mais limpo não perceberam uma ameaça perigosa, que ele poderia vazar para a atmosfera e tal. Enfim, eles dizem que o gás natural também não é bom. Quem é que é um grande produtor de gás natural hoje? A Rússia, né? A Europa toda está dependente de gás natural, porque lá é um lugar muito frio. Antigamente, quando as populações eram menores, se podia utilizar da madeira, né, para aquecimento, mas hoje, imagine, já não há lenha. Imagine se toda a Europa, muito mais populosa atualmente do que nos tempos antigos, se utilizasse de lenha para aquecimento. Imagine aonde que se iria arrumar lenha para tanto, né? Então o gás natural foi um belo substituto para aquecimento e para todas as demais necessidades de energia da Europa. E agora eles estão falando em acabar com isso aí. Óbvio que reduzindo, isso é a minha opinião agora, né? Reduzindo o uso de gás e a pecuária, isso implicará também na necessidade de redução do número de pessoas no mundo, porque senão, né, no atual nível de pessoas, de quantidade de pessoas no mundo, não será possível suportar com menos consumo de gás, de petróleo, de carne de corte, etc. Então, enfim. Agora eles dizem assim, até recentemente era difícil rastrear a localização e a magnitude dos vazamentos de metano. Agora, câmeras infravermelhas e satélites podem estimar as emissões de metano em todo o mundo, dando aos cientistas e reguladores uma visão do que está sendo liberado das instalações. A gente vê assim uma contradição gigantesca, né? Então aqui, até recentemente era difícil rastrear a localização e a magnitude dos vazamentos de metano, mas aqui em cima o que eles disseram? Que a concentração de metano na atmosfera é maior agora do que nos últimos 800 mil anos. Então, se só agora eles podem medir, como é que eles sabem que agora é mais concentrado o metano do que nos últimos 800 mil anos? É um absurdo, na minha opinião. É absurdo que as pessoas engulam tudo isso assim, sem questionar, né? Mas a maioria das pessoas infelizmente está destinada aí a realmente fazer parte de toda essa agenda. E aí nós vemos que realmente as coisas estão avançando. Veja o que diz essa matéria aqui, ó. Primeira fábrica de carne cultivada em laboratório do mundo é inaugurada em Israel. Isso aqui é uma matéria de 25 de junho de 2021. A startup Future Meat inaugurou a primeira fábrica de carne cultivada do mundo. A instalação, que fica na cidade de Rehovot, sei lá como é que se pronuncia isso, no distrito industrial de Israel, tem capacidade para produzir 500 quilos de alimentos por dia, aproximadamente 5 mil hambúrgueres de tamanho médio, saindo direto do laboratório. Quer dizer, primeiro se tira, amanhã ou depois vão se tirar os direitos aí de produção agropecuária, porque isso vai causar aquecimento global. E aí se concentra na mão de meia dúzia o direito e a capacidade de produzir essa proteína, que, como se não bastasse a concentração do poder, vai ser cultivada, né? Será cultivada em laboratório, e aí só Deus sabe do que será feito. Eu já recomendei várias vezes para vocês assistirem o filme original, O Expresso do Amanhã, o original, não a regravação e nem essa série que está passando aí. Assistam o original e vejam do que eram feitas aquelas barrinhas de proteína que as pessoas comiam lá dentro. Nós estamos nos encaminhando aí mesmo para o fim da humanidade, na minha opinião. Não tem mais como as coisas permanecerem com o tipo de liderança que nós temos no mundo. Infelizmente, as pessoas não estão enxergando que esse tipo de coisa aí realmente são sinais aí de decadência e não de progresso. Imagine, né? Agora você começar a comer esse tipo de carne.
Então eles dizem que todo o processo de elaboração da carne é cerca de 20 vezes mais rápido do que criar animais e depois abatê-los. Além disso, os custos de produção estão cada vez menores. Então agora vocês estão vendo como estão encarecendo aí a carne, né? Como ela está se tornando inviável. Mas eles já estão, o problema já foi apresentado e eles já estão vindo com a solução. Carne de laboratório, 20 vezes mais rápida e muito mais barata. E aí as pessoas vão dizer, que maravilha, né? E aí vão, quando ver, estão consumindo isso aí. Pessoal, era só mais uma maneira aí de demonstrar aquilo que eu venho dizendo. Infelizmente, as coisas estão se encaminhando para isso aqui mesmo. Nem todo mundo compreende de onde isso está vindo, nem todo mundo compreende por que isso está acontecendo, mas quem sabe futuramente eu vou mais a fundo aí e explico as origens espirituais disso aí tudo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.